Pronto. Beleza, então pessoal, começando aqui mais um dia do nosso estudo, nós vamos estudar hoje então o texto de número 148, Membros Divinos, do nosso livro Vinha de Luz, que é um texto bem interessante, que vai nos levar a fazer uma viagem reflexiva para as nossas ações, para as nossas atitudes, para os nossos hábitos principalmente. Então, nós vamos começar aqui com uma passagem que Paulo selecionou, que Emmanuel selecionou nas cartas de Paulo, que ele enviou à comunidade da cidade de Corinto, e ele então registrou no primeiro livro, Coríntios, capítulo 12, versículo 27, dito para nós aqui: ora vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. E aqui então, eu vou fazer a leitura direta aqui, que é bem interessante, daqui a gente vai ter bastante coisa para conversar. Ele começa dizendo o seguinte: não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. É mais fácil a gente fazer aqui por partes, né? Mas nessa primeira passagem ele já traz para nós aqui uma advertência bastante significativa, porque o fato de estarmos encarnados já nos lembra, considerando o fato de nós sermos espíritos, nos lembra que o corpo é o templo da alma. Isso a gente diz poeticamente, lê em tudo quanto é texto que trata dessas reflexões físico-espírito, e aqui mostra que muitas vezes na devoção a uma crença, na devoção à própria doutrina que nós abraçamos, espiritualmente nós estamos vinculados a ela, né? Então a gente pensa nela, a gente fala nela, nós sentimos o efeito dela, mas com relação ao nosso corpo a gente tem ali uma separação. O meu corpo é meu corpo, o meu espírito é meu espírito. Então com o meu corpo eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tratar de uma forma inconsequente da minha alimentação, eu posso tratar da minha saúde física de uma forma irresponsável, eu posso abusar da minha saúde física, mas o meu espírito está ali, devoto e guardado, né? Só que a gente vai sacrificando a nossa saúde. E como nessa passagem a gente tem ali um vínculo muito próximo àquilo que Paulo disse, né, que nós somos o corpo do Cristo e seus membros em particular, ou seja, nós somos representantes desse espírito que precisa da atuação de cada um daqueles que são seguidores para as realizações aqui no nosso mundo físico. Então a pergunta que nós fazemos é exatamente essa, porque dentro da doutrina mesmo a gente pode trabalhar com isso, em especial para aqueles que são médiums. Quando a gente pensa assim: eu sou médium, eu tenho a capacidade de me comunicar com os espíritos, de auxiliar e tudo mais, mas fisicamente eu posso fazer o que eu quiser. E aí então vem todos os abusos de substâncias, de toxinas, de hábitos, né, que a gente não tem essa preocupação. Afinal de contas, no nosso pensamento existe essa entrega. E aí então continua Emmanuel: muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e reclamam inconscientes: hoje meu corpo atende à fatalidade do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. E é exatamente isso que a gente vê hoje. Nessa época, em especial, que a gente tem debatido com uma certa intensidade a respeito do carnaval, por exemplo, nós temos visto, né, uma linha de pensamento vendo com bastante saúde, né, com bastante tranquilidade, a participação nesses eventos. E de repente a gente percebe a quantidade de abusos que se faz em termos de excesso físico, excesso com bebidas, excessos com substâncias e tudo mais. Então nós vamos nos autodestruindo e entrando exatamente naquele pensamento que se diz que o autoassassínio ou o suicídio inconsciente, como o próprio Kardec foi advertido certa vez por um espírito amigo, relatado esse texto tanto na Revista Espírita como no livro O Céu e o Inferno, dizendo para ele que se por acaso ele não tomasse cuidado, ele cometeria o autoassassínio, né? Seria assim a autodestruição, mesmo que não tivesse intenção, pelo abuso que ele praticou. Então quando se fala
nessa época de carnaval, nessa época de muitos festejos, a gente acaba exigindo mais do nosso corpo físico, provocando, né, a sua degradação. E como os espíritos dizem para nós, são raros aqueles que conseguem seguir até o final da sua existência terrena, porque na maioria das vezes acaba surgindo uma doença, acaba surgindo ali uma situação em que o espírito se expõe, em que ele se destrói. Então ele pode até ir com a consciência tranquila de não ter feito nada errado com relação à sua programação reencarnatória, mas no fim das contas ele acaba desencarnando precocemente por ter se exposto a situações, né? Acaba antecipando o seu desencarne. Então chega no mundo espiritual e fala assim, poxa, mas eu fiz tudo certo, você fez certo, mas você tinha mais 5 anos para fazer a coisa certa e você não fez, né? E acaba sendo uma situação bastante problemática. O Armando colocou o abuso dos vícios, se tendo consciência, é denominada de suicídio moral. Sim, né? Porque é aquela história de você sabe que está fazendo errado, sabe que isso é negativo, mas como foi colocado nessa passagem aqui, o meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus, né? Ou seja, espiritualmente eu estou me cuidando, então eu não tenho necessidade de me preocupar tanto assim com a minha saúde física. Mas aí nós pensamos assim, que se por acaso eu sou um atleta e eu vou participar de competições, é essencial que eu mantenha a minha forma física, que eu mantenha o meu corpo na sua plena saúde para que eu possa ter um bom desempenho. Nesse caso nós não somos atletas, pelo menos aqui nós na maioria, mas nós temos um compromisso com a doutrina, com a filosofia, que nos leva exatamente a um trabalho árduo de transformação, de assistência, de autotransformação também. Então na verdade nós somos atletas dentro de uma outra área, e o nosso corpo físico tem que estar adequado a essa tarefa. Então não adianta nós pensarmos em ganhar um campeonato sem estarmos preparados para isso. Não adianta nós estarmos pensando em realizar um grande trabalho se nós não estamos preparados para isso. Então, já que o nosso corpo físico é o templo do nosso espírito, aqui no mundo físico, não adianta me apresentar doente para um trabalho, porque o trabalho não vai ser bem realizado. Porque em vez de eu me apresentar como um servidor, eu vou me apresentar exatamente como um paciente. Então, nesse caso, quando se trata dos trabalhadores, quando se trata daqueles que são mais intensivos dentro da doutrina espírita, aqueles que são assistentes de caridade, aqueles que são os médiuns, aqueles que são dirigentes, é fundamental que se apresente com a saúde física adequada, porque se surgir alguma doença, que seja por situações do cotidiano, não porque tenha sido provocada. Né? O Brás colocou para nós, eu vi uma passagem na doutrina em que o Espírito Verdade disse para Kardec que ele ia até prejudicar a saúde, mas valia a pena, né? Pena que não marquei. E se alguém tiver, deve ter, provavelmente, Brás, deve ser no livro Obras Póstumas, porque lá ele traz bastante depoimento dessa relação com o Espírito Verdade, né? Mas assim, falaram da exaustão do seu trabalho, mas com moderação, com equilíbrio, né? Então provavelmente essa orientação ela foi condicionada, né, à responsabilidade. O Balk colocou, né, o prolongamento da vida física é responsabilidade nossa, né? Devemos estar conscientes desse dever. Nós não temos exatamente, eu pelo menos não conheço, de tudo aquilo que eu li, de tudo aquilo que eu já estudei, como é feita a programação de tempo da nossa existência física. A gente não sabe se, eu particularmente não sei se nós vamos cumprindo tarefas e aí então as coisas se resolvem, ou se é determinada uma data fixa, ou essa data vai sendo variada conforme o nosso desempenho, para mais ou para menos, né? Então a gente não tem assim uma informação precisa sobre a programação, porque dá a impressão de que quando a gente nasce, eles já dizem assim, olha, no dia tal de tal, do ano tal, você vai desencarnar. Ou se isso vai se apresentando conforme assim a gente vai evoluindo. Eu, sinceramente, não sei se essa matemática, do nosso ponto de vista, é tão precisa assim, ou se as coisas são um pouco mais flexíveis. Então a gente lembra sempre que, independente do tempo em que nós vamos reencarnar, a questão é os compromissos que nós assumimos. Aí sim a coisa já muda de história. Porque a gente tem compromissos que vão surgindo conforme a gente vai vivendo as nossas experiências, né? Cada vez que a gente se envolve com alguém, cada vez que a gente se envolve com alguma situação, então a partir do momento em que nós nos comprometemos com ela, então ela já surge para nós como uma tarefa a mais a ser cumprida. Além das tarefas propriamente ditas, né, as reencarnatórias, que já são aquelas mais marcantes, né, que a gente vai se relacionar, a gente vai viver essa experiência, a gente vai seguir para esse lugar, e aí são aquelas mais específicas, mas grande parte delas, infelizmente, acabam ficando em segundo plano.
exatamente por causa dessa nossa negligência, dessa nossa falta de cuidados com o nosso dia a dia. Aqui continua o texto para nós. Outros, depois de confiarem à mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. E aqui é exatamente assim. Hoje nós temos um grande problema com relação à educação dos jovens, com relação à educação das crianças. Esse trabalho moral que deve ser feito de evangelização. E aí, quando a gente fala em evangelização, eu gosto muito de frisar isso. A gente não pode pegar o Evangelho como sendo um livro religioso. O Evangelho nada mais é para nós do que um relato de condutas morais de um espírito da envergadura, do quilate de Jesus. E aí então nós lemos as suas ações e começamos a aprender a fazer essa transformação, a ter uma referência de conduta. Então, quando a gente fala em evangelho, quando a gente fala em evangelização, nós não estamos fazendo de religião. Porque dá a impressão assim, eu tenho que evangelizar meus filhos. Significa que obrigatoriamente eu tenho que levá-lo numa instituição religiosa para que isso aconteça. E eu posso fazer dentro de casa, inserindo nele valores, exatamente do mesmo modelo que foi feito pelo próprio Cristo, e aí então as coisas se dão dessa forma. Mas por falta desse cuidado em trazer para nós esses valores para os nossos jovens, assim como aconteceu na nossa geração, assim como aconteceu em gerações anteriores, nós percebemos então que a nossa juventude ela serve para descobrir o mundo. Então a gente sai tentando experimentar aquilo que é saudável, experimentar aquilo que é prazeroso. E muitas vezes, por falta de um limite, por falta de uma orientação mais precisa, surgem então os abusos. Aí são os abusos da substância, os abusos das atitudes, das experiências, das brincadeiras, de tudo aquilo que proporciona para nós esse prazer. Só que nessa época, nessa fase inicial, quando nós nos entregamos aos vícios, chega um momento em que o nosso corpo começa, ao final da nossa trajetória terrena, a sentir o efeito daquilo que inicialmente foi feito. Então esse cuidado de trazer uma orientação mais precisa para essas pessoas, para esses jovens, para esses espíritos que estão iniciando essa trajetória, é fundamental para que saibam exatamente por que estão aqui, o que devem fazer, quais são os cuidados que precisam ter. Não é necessária aquela proteção sufocante de dizer que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas para cada ação que se faz, é fundamental que se explique o porquê, quais são as causas e quais são os efeitos. Para que no final da nossa jornada nós não olhemos para trás e pensemos assim, se eu não tivesse feito tal coisa, nada aconteceria. É muito comum, quando a gente vai num hospital, por exemplo, que trata de câncer, especialmente daqueles que são provocados pelo vício, por exemplo, do tabaco, pessoas que têm câncer de laringe, câncer de boca, câncer de pulmão, quando você faz uma pergunta, e aí, como é que está a sua vida? Ele diz assim, se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha começado lá no início. Só que já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí então vem aquele arrependimento quando vem os efeitos negativos. Então, na verdade, é exatamente aquela ideia do semear e do colher. A gente faz uma semeadura inconsequente, por falta de valores, por falta de orientação, e depois vem a colheita. E essa colheita muitas vezes vem tirada de uma planta bastante espinhosa. Né? Então, nesse caso, quando se fala desses vícios, foi essa exatamente a orientação. Aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. E acaba tudo aquilo que afeta o nosso corpo físico, consequentemente afeta também o nosso espírito. Não se pode desvincular uma coisa da outra. O soldado colocou, Deus sabe, conhecendo cada ser completamente, sendo previsto o que irá acontecer, porém, considerando o nosso estágio de desenvolvimento atual, é convincente, não sabemos antecipadamente, é para o nosso próprio bem. Né? Na verdade, soldado, eu acho que quando se fala assim, nós sabemos o que vai acontecer, o livre-arbítrio para nós ele é importantíssimo, né? Porque o livre-arbítrio nós podemos escolher caminhos, embora Deus saiba quais são todos os caminhos que estão à nossa disposição, nós ali que escolhemos. Se escolhemos esse, vai acontecer isso, se escolhermos aquilo, vai acontecer tal coisa. Então os caminhos estão à disposição de todos. E como o próprio Paulo de Tarso disse para nós, que nós podemos experimentar de tudo, né, e guardar aquilo que é bom. Então, na verdade, como nós comentamos até ontem, fizemos esse comentário,
Hoje nós temos a capacidade de fazer uma seleção daquilo que é saudável e aquilo que não é saudável, pelas informações, pelo bom senso, pela coerência, pela inteligência que nós temos hoje. Então, se no passado era necessário que nós experimentássemos cada substância, cada situação, cada experiência, para a gente saber se ela é positiva ou negativa, hoje basta que a gente olhe para alguma coisa e então vem os questionamentos do que é feito, para que serve, o que vai acontecer se eu utilizar, como é que funcionam as coisas, né? Nós pegamos uma medicação, de imediato nós olhamos a bula para saber exatamente do que ela é feita, quais são os seus efeitos e quais são a função daquela medicação. Então hoje a nossa vida é assim. Se por acaso eu vou para uma festa e eu fico pensando qual é o objetivo dessa festa, quem são as pessoas que vão participar, onde que se encontram, o que eles esperam fazer com essa festa, eu já posso dizer eu vou nessa festa ou não. Se me convidarem para ir para um baile funk, por exemplo, nada contra o funk, quer dizer, nada relativamente, né, porque nós temos ali uma questão moral bastante profunda a considerar, mas se me convidarem eu vou dizer, olha, eu não vou porque não é um ambiente que eu gosto, não é o tipo de música que me satisfaz, o comportamento daquilo que nós olhamos em termos de sensualidade, em termos de agressividade, é algo que não me agrada, então eu não vou. Eu não preciso dizer assim, olha, eu vou para ver como é que é. Hoje eu tenho informação suficiente para poder determinar aquilo que é positivo ou não. Em termos de alimentação, vou a uma mesa farta, observo todos os alimentos. Hoje, com a quantidade de programas, de informações que se tem, eu sei quais são os alimentos gordurosos, quais são os programas que têm muita toxina, quais são os alimentos que têm muito açúcar, e eu sei exatamente que se eu me alimentar em excesso de determinado alimento, eu sei qual vai ser o resultado. Então nós sabemos de tudo hoje, as informações estão aí presentes em tudo quanto é lugar, em termos de comportamento, em termos de bom trabalho, Zaninha, em termos de comportamento, em termos de decisões que nós podemos fazer. Então Deus certamente sabe exatamente o que nos espera no futuro. Só que nós temos absoluta liberdade para fazermos essas escolhas. E quanto mais saudáveis são as escolhas, mais seguras, maior, né, é a responsabilidade que nós demonstramos perante nós mesmos. Né, essa que é a questão. A Jane colocou para nós, você não acha que Paulo veio ensinar a aspirar os dons melhores e seguir? Você acha fácil? Olha, Jane, quando se fala em Paulo de Tarso, a gente fala de um espírito muito particular. Né, alguém que veio numa condição de colaborador e continuador da obra daquele que foi o mestre, né? Consideramos que Paulo de Tarso tenha sido, né, não menosprezando os demais apóstolos, tenha sido o apóstolo mais ativo de Jesus. E a função dele era exatamente essa, apresentar para nós modelos de virtudes e trazer para nós também uma grande filosofia. E sabia qual era a consequência, principalmente o público-alvo com quem ele trabalhava, que eram os gentis. Eram aqueles que não tinham nenhum contato com o cristianismo. Então ele apresentava essa proposta, as cartas que ele escrevia eram fundamentais para ficar sempre reavivando aquela chama daqueles que buscavam uma transformação. Então aqueles que eram seguidores de Paulo de Tarso, e muitos deles foram perseguidos e executados, como ele próprio foi, esses espíritos eles tinham essa dificuldade sem dúvida nenhuma, mas talvez mais dificuldade do que nós temos hoje. E como nós conversamos no nosso estudo de ontem, que falava sobre civilização, uma das ideias de alguns pensadores da história diziam que quanto mais intensa se torna a civilização, maiores são os vícios que nós vamos adquirindo. O próprio Jean-Jacques Rousseau dizia que o estado natural do homem era o estado da ingenuidade, da pureza. E conforme o homem ia se civilizando, ele ia criando novos vícios, novos prazeres, novas sensações. E de certa forma não deixa de ser diferente, porque parece que quanto mais inteligente nós ficamos, piores são as situações em que nós nos envolvemos. Criamos substâncias, criamos hábitos, aquilo que naturalmente nós não tínhamos. Então Paulo de Tarso trazia para nós uma visão dizendo que era necessário promover essa transformação. Tá legal, Eduardo, que bom. Promover essa transformação, mas ciente também das dificuldades. E por isso, então, que esses estudos são fundamentais, da gente ficar sempre reavivando na nossa consciência também todas as orientações que foram passadas. E não apenas acreditar por acreditar. Essa que é a diferença da questão de Paulo de Tarso. Não acreditar por acreditar, mas acreditar porque tem um objetivo, tem uma proposta. Esse foi o grande trabalho que ele conseguiu realizar. E nós temos ali, né, o dever
de estudarmos essas questões filosóficas para formularmos também essa linha de raciocínio. Eu faço porque tem um objetivo, não faço porque é proibido, porque Deus não quer, porque Deus vai castigar. Porque essa ideia do pecado está muito presente dentro de nós ainda. Essa vivência religiosa que todos nós já tivemos na nossa história, não apenas agora. Alguns nasceram católicos, outros evangélicos, outros nasceram ateus, alguns nasceram espíritas, né? Mas quando a gente fala em reencarnação, nós temos vivências e mais vivências inseridos dentro de um contexto religioso. E aí então nós olhamos hoje e falamos assim, olha, você não pode usar drogas porque é pecado. Você não pode ferir o seu corpo porque é pecado. Você não pode fazer isso porque é pecado. Na verdade, não é essa questão do pecado, de ser castigado ou não. Na verdade, nós temos que pensar exatamente naquilo que a própria lógica nos trouxe. Olha, se você usar essa substância, ela vai te fazer isso. Ah, mas você está passando por isso hoje porque Deus está te castigando. Já pessoas disseram isso. Esse câncer que eu estou vivendo hoje é porque Deus está me castigando. Ele nunca pensou que a substância que ele estava ingerindo era cancerígena. Então hoje nós conseguimos desmembrar aquilo que é para nós uma determinação religiosa e aquilo que é para nós uma questão filosófica. E isso a doutrina ela consegue trazer com bastante clareza e a gente vem se desintoxicando. É importante ter paciência com essa transformação que a gente vem vivendo. Tem que ter paciência, tem que saber que nós temos manias, é difícil a gente se desprender dos hábitos que nós tínhamos no passado. E aí então chega uma hora que a gente fala assim, olha, eu consegui agora dominar o meu pensamento. Porque o mais difícil de tudo é nós nos autoeducarmos. Porque se antes eu fazia por medo, hoje eu consigo fazer por razão. Mas ainda assim existe aquela sombrinha lá atrás, dando um certo medo. Será que o pecado mesmo existe? Será que eu estou sofrendo porque Deus está castigando? Será que é por isso, por isso? Mesmo que a minha razão diga assim, não, eu estou fazendo isso, estou sofrendo porque tal coisa aconteceu. Quer dizer, nós criamos as nossas próprias dificuldades. Soldado colocou, né, sobre o nosso ponto, ter liberdade em nossas ações, conscientes de que há leis naturais em vigor, e é algo que dá a graça e o sentido para que o chamamos de vida, né? Que, pois se fôssemos marionetes, seríamos completamente mecânicos. Essa é a determinação que diz para nós, é a liberdade de ação, é o livre-arbítrio, é a capacidade de realizar que todos nós temos. A Jane colocou que era isso que pensa, né? Paulo veio mostrar um caminho mais excelente, né? O mais importante de tudo. E continua para nós aqui. Existem igualmente os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. Aqui ele já lembra um pouquinho daqueles que se machucam, se ferem, para dizer que estão se purificando. Hoje não é tão frequente assim, né? Felizmente para todos nós, aqui no nosso mundo ocidental, nós encontrarmos situações dessa natureza. Mas tem pessoas que ferem a sua própria pele, tem pessoas que ferem o seu corpo físico, que se torturam em função de uma promessa, num compromisso, numa barganha que se faz com Deus, subir uma escada de joelhos, andar uma avenida a pé, chicotear as costas, marcar alguma coisa no corpo para poder dizer assim, estou purificando meu espírito através da dor do veículo físico. E aí então hoje nós sabemos que não é isso que transforma o espírito, não é o meu sacrifício físico, mas é o sacrifício moral que vai promover essa transformação. Mas ainda assim, a gente sempre lembra, importantíssimo a gente alimentar, cultivar essa questão da tolerância. Se há aqueles que fazem, é porque aquilo para eles é importante. E se é o estágio, a condição em que eles se encontram hoje, é a condição de utilizar as experiências físicas para poder entrar em comunhão com o mundo espiritual, é o momento deles. Mas nós lamentamos no sentido de perceber que eles ainda se iludem dentro de uma educação que receberam de forma equivocada. Uma criança não nasce querendo se machucar. É com o passar do tempo, quando ela vai se tornando adulta e se intoxicando com esses dogmas, com essas fantasias, ilusões, é que ele vai tomando essas decisões. Nenhuma criança se machuca, salvo algum distúrbio psicológico que ela tenha, ela nunca vai se machucar. Porque como adulta ela vai querer se ferir a partir dali? Na época Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, simbolizando a criança como sendo tendo a pureza. Então, embora o espírito traga ali a sua bagagem moral, traga ali a sua bagagem espiritual de tantas e tantas vivências, naquela condição o seu estado mental mostra exatamente a condição de pureza, de ingenuidade.
A simplicidade de uma criança é exatamente ali aquilo que mais atrai a atenção do mundo espiritual. Mas então nós crescemos e vamos nos distanciando. Porque nós criamos moda, nós inventamos coisas para achar que é mais eficaz. Aí nós perguntamos assim, quem está mais próximo de Deus em termos de conexão mental, não por intenção, mas de sintonia, de vibração? Uma criança ou alguém que está se chicoteando, alguém que está se machucando? Aquele que se machuca se perturba. Então essa é uma das orientações que nós observamos nesse comportamento equivocado que todos nós temos. Continua Emmanuel, todos os aprendizes dessa classe daqueles que fazem esse sacrifício, desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre, em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condições precárias. O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Então, até esse trecho, é exatamente isso. Imaginemos então assim Jesus do alto do seu gabinete, olhando para nós que somos os trabalhadores, ele começa então a despachar serviços. Ajudar aqui, esclarecer ali, exemplificar ali do outro lado. E aí então ele começa a delegar essas funções para que cada um possa cumprir essa pequena parcela desse grande trabalho de transformação que tem sido feito no mundo. E nós nos orgulhamos tanto de sermos os trabalhadores da última hora, aqueles que foram chamados no último momento, mas que também assumem grande responsabilidade para ganhar ali aquele mesmo valor no final do trabalho. E aí então somos chamados a esse trabalho, porque a princípio, quando nós nos colocamos como seguidores de uma doutrina como essa, automaticamente nós passamos ali no guichê e já pegamos o nosso crachá. Ou seja, já somos identificados por aquilo que nós queremos fazer. Não importa onde seja. A gente imagina sempre que somente um centro espírita, uma casa espírita, ela tem a função, tem o espaço reservado para esse tipo de realização, e a gente sabe que não é. São nas ações mais simples que a gente vai conseguir transformar alguém. Porque do contrário, a gente cairia num pensamento dogmático, num pensamento limitado, que as instituições religiosas normalmente têm. Se você quer ser salvo, você tem que ir para a igreja. Fora da igreja não há salvação, vocês se lembram disso. E aí então é necessário que uma pessoa, para que ela se sinta salva, se sinta amparada, ela obrigatoriamente tem que entrar naquele portal, tem que passar por aquela porta. E aí então se ela não tiver a opção, se ela não tiver o tempo, se ela não tiver o desejo de passar por aquele portal, ela vai continuar sendo uma alma perdida, solta pelo mundo. E nós sabemos exatamente o contrário, que na verdade o mundo é uma grande escola, independente de onde esteja, independente de no que você acredite. Então, na verdade, quando nós falamos em transformarmos o mundo, somos nós que temos que ir até o mundo, não fazer com que o mundo obrigatoriamente tenha que vir até nós. E aí então nós colocamos mais uma vez a questão das delegações de funções. Recebemos ali uma orientação dizendo, olha, é necessário que se divulgue pelo exemplo, pela conduta, pelo trabalho, realizar aquela tarefa. Aí então a gente vai olhar e vai dizer assim, olha Jesus, valeu, obrigado pela confiança, só que eu não tenho condições, porque eu estou com uma dor no joelho aqui, porque é aquele problema, ou porque eu fiquei doente, ou porque eu tenho que buscar um tratamento, ou porque eu não cuidei bem do meu corpo e agora eu sofro as consequências, então dá para passar para outro, porque para mim fica muito difícil. E a gente lembra que não é simplesmente uma limitação do nosso corpo físico, baseado na interação com o mundo físico, que é muito natural. Estar no mundo físico é também estar exposto, é se submeter também a essas interferências. Só que grande parte dos problemas, como nós já lembramos, grande parte dos problemas é nós que criamos, pelas escolhas, pela nossa forma de viver. O nosso mundo hoje é um mundo de pessoas sedentárias. E quando nós conversamos sobre sedentarismo,
nós pegamos aquela imagem bastante triste da ociosidade, da alimentação equivocada, da improdutividade. E só que o nosso corpo físico, sendo uma máquina orgânica, ele depende de cuidados, ele depende de uma atenção especial, depende de manutenção. E como nós perdemos esse hábito, hoje é interessante, né, que na época das civilizações primitivas, o homem estava sempre em forma, ele era capaz de correr qualquer maratona, afinal de contas a sobrevivência dele dependia disso. Hoje nós vamos para uma academia por uma questão de capricho, ou por uma indicação médica, uma obrigatoriedade médica, e dizer, olha, você tem que ir para lá, porque do contrário a sua saúde não vai melhorar. Quer dizer, aquilo que era para nós absolutamente natural, se tornou para nós agora um remédio, pela nossa forma de viver diferente. Então, essa questão da vida saudável para nós, ela é fundamental para que a gente esteja pronto para qualquer tipo de trabalho. Do contrário, nós continuaremos ainda nessa ilusão de querer salvar a alma, mas perdendo o corpo. Só que nós sabemos que o espírito, quando desencarna, dependendo do vínculo que ele tem com o seu organismo, ele continua ainda vivendo as ilusões, sofrendo as consequências das lesões que ele mesmo provocou. Então, na verdade, nós queremos ser bons trabalhadores, queremos estar aptos a essas tarefas. A pergunta é, nós fazemos isso para que isso aconteça? Nós fazemos por merecer, para que nosso corpo esteja adequadamente pronto para nós nos colocarmos à disposição, levantarmos com disposição, passarmos o dia com disposição? Temos ali o nosso tempo de trabalho cumprido no seu tempo pré-programado? Infelizmente não, nós sabemos. E no nosso mundo de hoje, né, pela rapidez, pela forma equivocada que nós vivemos hoje, nós temos pressa de fazer com que as coisas aconteçam. Então são problemas orgânicos, são problemas de dores, são problemas de obesidade, são problemas neurológicos, tudo isso por causa do quê? Do estresse, da nossa forma equivocada de viver. Nós não aprendemos ainda a lidar com essas situações. Né? Tá, beleza, Vaninha. Falamos já. Continua aqui para nós então. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Então, para nós, essa harmonia, que é fundamental entre mente e corpo, é hoje para nós bastante trabalhada dentro das filosofias orientais. Quando se fala, por exemplo, do yoga, as pessoas se alimentam bem, exercitam bem, tranquilizam seus pensamentos e tudo mais. Então hoje os orientais conseguem viver isso até como um hábito. Tanto é assim que a expectativa de vida dos japoneses hoje bate os 82 anos de idade, enquanto que nós, brasileiros, chegamos ali aos 72 anos. Se vai para a África, então a expectativa de vida chega aos 60 anos, 45 dependendo do país. Então, mas por que os japoneses são privilegiados de viver 82 anos? O país que tem o maior número de centenários no planeta, exatamente pelo seu modo de viver. Então, na verdade, nós temos ali aquela influência do nosso mundo capitalista. O Brás tinha perguntado, né, que se o mundo capitalista seria compatível com esse mundo futuro. Quando se fala em capitalismo, nós falamos em capitalizar. Capitalizar significa ganhar dinheiro, ganhar riqueza, acumular riquezas. E nesse caso, acumular riqueza depende de trabalho. Então a nossa vida, na verdade, dentro desse modo de viver, ainda ligado a essa necessidade de acumular riquezas, exige de nós exatamente isso. Nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro. Simplesmente isso. Só que a nossa presença aqui nesse nosso mundo vai muito além. Está certo que o trabalho é necessário para que a gente possa ter recursos, e como a César o que é de César, nós vamos então pagando as nossas contas, cumprindo os nossos compromissos, através do resultado do nosso trabalho. Só que na verdade nós não trabalhamos apenas para cumprir os nossos compromissos, nós trabalhamos também para conquistar os excessos. E aí então nós nos sobrecarregamos o nosso psiquismo, sobrecarregamos as nossas emoções, o nosso organismo, e isso tudo por quê? Para poder acumular essa riqueza que nós tanto desejamos. E nesse caso a gente vai ganhando materialmente, mas perdendo
dentro do objetivo espiritual a que todos nós estamos aqui. E o interessante é que o modo como hoje se fala sobre essa questão espiritual, ele acaba se tornando, de certa forma, até um pouco piegas, banal, sem muita importância, porque a gente pensa hoje assim: você gostaria de viver bem, confortavelmente, em função das suas conquistas espirituais, ou você gostaria de ter muito dinheiro? Como todos nós aqui somos bem comportados, bem doutrinados, a gente vai dizer, claro, que nós vamos querer viver confortavelmente com essa conquista espiritual para todos nós. Mas no fundo, todo mundo gostaria de trabalhar bem, ganhar muito e gastar bastante. Porque esse que é a educação que nós recebemos até hoje. E não é uma educação familiar, é uma educação social. A nossa sociedade aprendeu a viver em função disso. Então, dentro dessa ânsia capitalista que nós vivemos hoje, e eu não sou socialista, tá? Não estou fazendo pregação comunista aqui não. Dentro dessa ânsia capitalista que nós estamos vivendo hoje, nós trabalhamos demais e vamos então nos desgastando. Nós pegamos um país como os Estados Unidos, que é ali o símbolo do capitalismo, nós vemos pessoas obesas em excesso, pessoas infartando na flor da juventude, pessoas correndo e comendo, andando no meio da rua com um sanduíche, mastigando desesperadamente porque tem um relógio contra ele. Ele está andando e tem uma guilhotina fazendo tic-tac atrás dele, então ele tem que correr. Então, na verdade, tudo que ele vive é em função desse desespero. E pelo fato de nós sofrermos a influência de um tipo de hábito como esse, de um tipo de vida como esse, nós nos comportamos da mesma forma. Só que muito além dessa nossa presença no mundo físico e da participação nesse sistema maluco que nós temos hoje, nós temos o esclarecimento de que existe alguma coisa a mais. E nós não falamos apenas do mundo espiritual, porque se nós pensarmos apenas no mundo espiritual, nós estamos ainda entrando naquela ideia de querer buscar o paraíso e viver ocioso pro resto da vida, ou pro resto da existência, seja como for. Mas na verdade nós temos um compromisso com alguém, temos um compromisso com um grupo, que disseram para nós assim: olha, nós vamos contar com você, enquanto você está embaixo, com o esclarecimento que você tem, de todo o trabalho que você pode realizar. Então aqui no título desse nosso texto é chamado de Membros Divinos, que é exatamente aquilo que nós somos. Uma passagem que nós lemos aqui é interessante, dita para nós assim que onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencido de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. Essa é a questão. Já pensou nós, as nossas mãos, substituindo as mãos do Cristo para fazer aquilo que ele fez? Será que nós teríamos capacidade de apresentar pelo menos um pouco daquilo que se espera? Porque Emmanuel chama atenção, ainda que precária. Então certamente a nossa capacidade física de atender a essas solicitações é realmente bastante limitada. Só que nós vamos limitando cada vez mais por escolha própria. Tchau, vai com Deus, Marco. Bom dia para você, um ótimo fim de semana. Então nós vamos provocando uma limitação muito maior. Pela nossa própria inconsequência, pela nossa própria irresponsabilidade. E engraçado que a gente muitas vezes, eu pelo menos nunca vi, uma palestra que fala sobre educação alimentar no centro espírita. E esse mesmo tipo de espanto que a gente acaba encontrando é exatamente aquilo que o próprio André Trigueiro, que é palestrante espírita, jornalista, ligado à ecologia, cada vez que ele faz uma palestra, hoje ele já está bem conceituado, mas no início ele falava assim: espiritismo e meio ambiente. As pessoas levantavam assim a sobrancelha dizendo assim: mas o que esse cara quer falar? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então ele foi bem sutil. Ele disse assim: o único detalhe que nós esquecemos é que, por sermos espíritos reencarnados, nós voltaremos nesse mesmo mundo que nós estamos destruindo. Daí então a importância de nós hoje evitarmos o consumismo, o apego, o desespero de ter e de destruir, porque as próximas gerações, se nós nos esquecermos, serão compostas por nós mesmos. Então nós herdaremos o mundo que nós estamos construindo, tendo uma visão de educação hoje, nesse momento, e uma previsão futura daquilo que vem. E quando se fala então sobre educação alimentar no centro espírita, o que isso tem a ver com o espiritismo? Tudo. Afinal de contas, a educação alimentar é aquilo que vai fazer com que os trabalhadores preservem sua própria saúde física. Né? Lá no CELD, no caso do Geisel está lembrando,
que a Associação Médica Espírita, toda terça-feira, precisamente na segunda terça-feira de cada mês, faz palestras sobre questões em que a medicina acaba abordando, bem lembrado, Gisele. E aí, nesse caso, trata da obesidade, do alcoolismo, do tabagismo, do estresse, tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo físico. Mas aí todo mundo pensa assim, mas é natural que eles falem isso, afinal de contas eles são médicos. E sendo médico já viu, né? Então eles têm que falar disso mesmo. Só que nós nos esquecemos exatamente isso. A máquina que nós utilizamos para estarmos aqui nesse nosso mundo hoje depende de cuidados. E se nós não soubermos como lidar com esses cuidados, nós simplesmente vamos destruindo aquilo que é necessário. Ju, você tem que comer por 2, tá? Então fica quietinho aí e continua comendo. Tem que alimentar a garota. Né? E a Ju não está obesa, ela está barriguda, é diferente. Não, Juliana? Então, isso que nós temos que pensar sempre. A nossa preocupação com o nosso corpo físico não é apenas o que diz respeito ao nosso bem-estar. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde diz respeito à harmonia e ao equilíbrio físico, psicológico, social e entra agora também a questão espiritual. Por que isso tudo? Porque eu estando bem espiritualmente, com as minhas crenças, com a minha fé, eu vou me sentir feliz também. Só que nós acrescentamos também um outro elemento, biológico, psicológico, social, espiritual e espírita. Porque essa consciência espírita, essa saúde espírita, significa eu ter consciência que eu sou um espírito, que eu estou encarnado. Já entramos num conceito fundamental que envolve a nossa doutrina, mas que isso não diz respeito apenas à doutrina espírita, aos espíritas. Diz respeito a todos aqueles que estão aqui presentes no mundo físico. Só que nós pensamos assim, eu estou fazendo de tudo. Mas se nós observarmos bem, essa questão da saúde plena do indivíduo acaba sendo negligenciada, porque ninguém tem consciência que está aqui como espírito, que o seu corpo é apenas um veículo que precisa ser cuidado. Essa é a questão. Então, quando nós começarmos a expandir a nossa mente e entendermos que é fundamental também nós termos atenção para esse aspecto, de eu saber cuidar do meu templo da alma, olha só que nome, que expressão forte, é o templo da alma. Só o templo já traz para nós a ideia do sagrado, o abençoado templo da alma, que nos permite aqui estarmos hoje presentes no nosso mundo. E aí então no mundo espiritual, quantos são aqueles que lamentam, que desencarnaram precocemente, que dizem assim, eu vivi de uma forma tão inconsequente que destruí aquilo que foi mais precioso para mim. E foi mais precioso por quê? No momento em que ele estava reencarnando, com seus dramas de consciência, com as suas culpas, com a necessidade de reajuste, implorou por uma reencarnação. E os espíritos falam isso, nós não fazemos ideia do tamanho da fila dos espíritos que estão implorando para reencarnar, para poder cuidar, para poder tratar do passado que negligenciaram. E aí então quando chegam aqui, destroem tudo aquilo que ganhou. Mais ou menos aquela criança, pai, me dá um brinquedo. Mas meu filho, esse brinquedo é caro. Ah, mas faz um sacrifício e me dá. Dou o brinquedo para ele pega e destrói o brinquedo. Depois ele para e fala, quebrei. Então, se eu quebrou, você vai ficar sem. Só que se ficar sem, no nosso caso, significa a dor espiritual, significa ali os transtornos da alma. Essa é a questão. Soldado colocou a destruição, uma das leis, faz parte, porém há uma movimentação no sentido de preservar. É que o ritmo da vida atual tem dificultado. São novas condições de vida, da qual todos participam. Quando se fala em destruição, existe a destruição natural e a destruição provocada, né, soldado? Infelizmente a gente acaba provocando essa destruição. Então, o ritmo de vida atual, sem dúvida, tem sido muito difícil. Mas a questão é assim, nós seguimos essa vida desgastante que nós temos hoje, porque nós fazemos a opção ou porque nós somos obrigados? De certa forma, o ritmo que nós estamos acostumados nos leva exatamente a esse tipo de situação. Mas nós podemos mudar pequenos detalhes. Eu posso correr que nem um desesperado para cumprir o horário, mas eu posso começar a cuidar do meu corpo físico de um modo diferente. Então procurem trabalhar isso dentro do centro espírita de vocês, né? Coloca, soldado, sem problemas. Pensem bem nisso. No grupo espírita de vocês, conversarem sobre condicionamento físico, sobre alimentação, sobre substâncias que nós utilizamos, para ver o espanto das pessoas. O que isso aqui agora é um grupo de autoajuda? Não, é um grupo espírita. Afinal de contas, nós estamos falando disso. Não falamos sobre a saúde da casa espírita?
Não falamos sobre saúde da consciência, por que não falar saúde do corpo físico? Por sermos ali trabalhadores desse grupo. Suka colocou para nós, né, devemos cuidar, pois lesamos o nosso perispírito e depois não entendemos por que sofremos. Né? Isso é apenas uma consequência, Suka. Uma consequência que atormenta grande parte daqueles que vão para o mundo espiritual. Lesam seus perispíritos sem se darem conta. Chegam no mundo espiritual e dizem assim, mas eu ainda estou sentindo dor. Ainda estou sofrendo, ainda estou com isso, estou com aquilo. Por que isso tudo? Porque simplesmente sentem um reflexo daquilo que viveram no mundo físico. Então, na verdade, quando nós falamos aqui em cima, que nós entregamos a nossa consciência, entregamos o nosso espírito a esse trabalho cristão, nós temos que lembrar também que o nosso espírito não vai sozinho. Que ele depende dessa conduta, depende desse transporte que é o nosso corpo físico. A Jane lembrou que tem sacrifício ainda em casa espírita, né? Trabalho tanto na casa espírita e nada consigo, né? A mesma coisa também. Às vezes a gente sempre, tudo que é exagerado acaba sendo nocivo. E a nossa preocupação tem que ser sempre com a harmonia. O que nós precisamos fazer para viver bem, saudavelmente? Porque se nós somos chamados, escalados para algum tipo de tarefa, se nós não estarmos aptos a desenvolver esse tipo de trabalho, então nós podemos imaginar a qualidade de trabalhadores que nós somos. Já basta aquilo que o próprio mundo físico pode oferecer. Agora, se nós piorarmos, intensificarmos esse sofrimento pelas nossas próprias escolhas, aí então vai ser opção nossa e responsabilidade nossa também. Então, meus amigos, fechando por aqui então esse nosso encontro, membros divinos, somos todos membros divinos. Somos as mãos, somos os pés, somos os corpos desse trabalho que o mundo espiritual precisa realizar aqui. É através de nós que fazem essa tarefa. Então nós temos que estar ali aptos, espiritualmente, socialmente, psicologicamente, espiritamente e biologicamente prontos para esse tipo de tarefa. A nossa saúde plena é fundamental. Soldado colocou então, o que eu vejo é que a lei de destruição abrange todos os tipos de destruição, seja as que vêm por causas ditas naturais, quanto as que são causadas por nós. Porém, observando que somos seres naturais, então toda destruição é natural. Nossas ações são naturais, sejam boas ou más. Né? Deixa eu ver se eu consigo organizar, soldado. Eu diria assim que toda destruição, nós já aprendemos sobre isso, né? Quando nós conversamos lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, o primeiro ponto que nós tivemos que trabalhar para poder fixar bem na nossa mente é lembrar que destruição não é destruição. Destruição é transformação. Porque nós temos que destruição, no nosso ponto de vista, é desgraça, é sofrimento, é quebrar tudo. Na verdade, destruição nada mais é do que transformação. Tudo se transforma. E essa transformação, na maioria das vezes, nessa transformação, faz-se necessário reconstruir aquilo que já foi construído. Então quebra-se aquela estrutura anterior para construir uma nova. Então, quando se fala em lei natural, ela naturalmente vai promovendo essas transformações, sempre visando o progresso. Só que quando nós fazemos uma escolha de transformação, de destruição, certamente aquilo que nós destruímos será reconstruído. Só que algumas vezes nós destruímos antes da hora. Esse que é o problema. Nós interrompemos um processo, aceleramos, ou melhor, promovemos a interrupção de uma tarefa que estava sendo realizada, visando o nosso próprio egoísmo. Porque aquilo está acontecendo. Eu, então, interrompo aquele trabalho pelo meu próprio interesse. Aí, naturalmente, é uma consequência do nosso egoísmo. Ou, se nós fazemos isso inconscientemente, caracteriza a nossa ignorância. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Tudo tem o seu tempo de vida. Tudo nasce, tudo segue e tudo termina. Tudo. A vida, um objeto, seja lá o que for. Ele naturalmente vai se desgastando e vai se transformando. Quando nós agimos contra a correnteza da natureza, aí então nós promovemos essa destruição. É aí que vem o grande prejuízo que nós causamos e assumimos as consequências disso também. Então, essa transformação é importante que aconteça, mas ela deve acontecer no momento certo. E é esse bom senso que nós temos que pensar. Bom, gente, então fechando por aqui. Aqui é o nosso estudo de hoje. Espero que tenha trazido reflexões
para todos nós, né? Sim, sim. Não, eu entendo sim, soldado, eu entendo o que você quis dizer, né? Mas o que eu digo assim é que nesse momento em que a gente fala de destruir alguma coisa, é importante que a gente tenha consciência do que está fazendo. Só que infelizmente nós, na maioria das vezes, não temos essa consciência. Porque nós somos impulsivos, nós queremos as coisas agora. Eu quero que alguma coisa aconteça agora de importante na minha vida. Então eu vou tirar isso da minha frente, eu vou mudar isso que está na minha frente. Só que eu faço parte de uma coletividade e aquilo que eu quero destruir também tem funções para outras pessoas, para o ambiente onde eu vivo. Então essa destruição sempre vai acontecer. Ali, independente do que a gente faça, a natureza sempre vai voltar ao equilíbrio. Basta ver as guerras, por exemplo. O homem promove as guerras, vem a natureza e aproveita tudo que ele quebrou para construir de novo. Sem nenhum tipo de problema. E essa natureza vai agir inclusive através do próprio homem. Porque ele destrói, depois ele constrói. Só que no meio de um processo, isso traz consequências. É isso que, infelizmente, no mundo hoje que a gente observa, pelo fato de sermos materialistas, impulsivos, inconsequentes, é o que a gente gera tanto sofrimento, tantos problemas na vida de muita gente. Na nossa própria vida, principalmente. Né? E a Eduardo lembrou, né, um documentário interessante, A Terra Sem o Homem, mostra exatamente isso, né? A Terra, o nosso planeta, sem o homem, como é que ele viveria? Aí mostra então as grandes cidades sendo tomadas pela natureza, sendo tomada pela mata, pelos animais. Então ele vai ocupando espaços e deteriorando aquilo que não foi usado, né? A ferrugem, os prédios, o concreto, vai tudo sendo destruído. E a natureza então vai ocupando seu próprio espaço. Ela sempre mantém um equilíbrio. Isso que é fundamental. Bom, pessoal, fechando por aqui então. A gente depois, soldado, se por acaso surgiu alguma divergência, a gente certamente, esse assunto é muito interessante da gente trabalhar, a gente volta a tratar dele sem nenhum problema. Né? Lembro aqui que em 10 mil anos, 100 mil anos, em 10 mil anos, depois seria difícil perceber a passagem do homem na Terra. Né? Quer dizer, seria assim a transformação total da natureza, né? Porque tudo seria degradado. Então é isso aí, pessoal. Fechamos então aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu vou passar para o nosso amigo Balk, que vai fazer o encerramento para nós.